A novas informações, porque Magna Santana está com a advogada da Lídia. É com você, Magna, 6h05. Daqui a pouco você acompanha conosco aqui no Jornal da Fã. Atualizações dos bastidores da política em São Cristóvão no final de semana. Diego Prado e Gedalvan Baubá tiveram reunião. Qual o acordo entre os dois? Nós já revelamos ontem na Domingueira, mas trazemos mais detalhes hoje aqui no Jornal da Fã. Ministro Márcio Macedo acompanhou o presidente Lula na ONU e fala pela primeira vez com exclusividade à imprensa sergipana. Exclusiva. Daqui a pouco aqui no Jornal da Fã. E claro, contando também com a sua participação. Mande pra cá. 99952-5714 é o WhatsApp da democracia no rádio sergipano. Vamos lá, Magna Santana, 6h06. 6h06, Narciso Machado, aqui ao lado da doutora Catícia Barbosa. Me agradeço a gentileza de nos receber assim já tão cedinho. E, bom, o caso já foi aí contextualizado por você, pelas atualizações já passadas pela Larissa. A gente vai direto aqui ao ponto. Doutora Catícia, bom dia. Gostaria que a senhora pudesse já nos dar algumas informações. Esse é um caso realmente considerado por alguns macabro, né? Um caso de repercussão nacional e até mundial, né? Pela forma, enfim, como tudo se deu. A senhora foi acionada, né, contratada pela família, tá, da Lídia Santos para acompanhar esse caso, né? Bom dia nos estúdios, Narciso Machado. Bom dia a todos, bom dia, Narciso. Bom dia, Catícia. Então, eu fui contratada, né, pela família, não no momento que ela estava na delegacia, mas à noite, volta de 11, 11h30. E fui acompanhá-la, né, na audiência de custódia. E nessa audiência de custódia foi o meu primeiro contato com ela. Chegando lá, ela se encontrava com a psiquiatra, a audiência de custódia. Posteriormente, fui chamada para poder conversar. Me causou até estranheza, né? Porque isso nunca aconteceu em audiência de custódia, né? Do psicólogo ou psiquiatra nos chamar para poder conversar. E aí eu fui chamada pela psiquiatra para me relatar algumas situações. E no momento da audiência de custódia, eu pedi ao juiz, tendo em vista essa minha conversa com a psiquiatra, e eu ter notado também algo já que causou-me estranheza, na audiência de custódia eu pedi ao juiz que desse uma olhada e que fosse mais aprofundado esse estudo psíquico dela, porque aquele momento ali da audiência de custódia, em meia hora, era muito difícil uma psiquiatra laudar qualquer pessoa, né? Então, ele, juntamente com o juiz, juntamente com o Ministério Público e nós três, assim, conversando, ele achou por direito, por melhor, né, que a situação dela realmente seria de um estudo mais aprofundado, que ela deveria ficar, né, no hospital de custódia para poder ser melhor avaliada pelos profissionais adequados. Não que a psiquiatra de lá não fosse adequada, mas em meia hora, ela própria falou, eu não consigo laudar em meia hora, eu precisaria de mais tempo. E eu não tenho tempo, porque tem outros presos. E aí ela achou que realmente o acompanhamento por outros profissionais de diário seria melhor. E nesse momento na audiência, foi o seu primeiro contato ali com ela? Como ela estava? Ela chorava? Ela mostrava algum tipo aparente, né, de transtorno, nervosismo? Então, nós temos direito a conversar com o cliente antes de começar a audiência. Quando eu me sentei para conversar com ela estava muito assustada, até olhando para mim. Eu tive que me explicar para ela que a filha dela tinha me enviado e que ela poderia confiar em mim, que ela pudesse, tentando acalmá-la, porque ela tinha me relatado que ela tinha tido uma crise no momento que estava sendo entrevistada por ela. Então, eu tive muito cuidado em fazer essa abordagem, né? Eu fui conversando, explicando, dizendo que a família me contratou para que eu acompanhasse ela, que ela poderia ficar tranquila e confiar em mim. Aí, naquele momento, eu senti que ela deu uma relaxada.
mesmo chorando. E aí, quando eu comecei a conversar, a fazer algumas perguntas para ela, ela deu uma nova crise de choro. Aí, novamente, eu recuei. Então, eu tive que ter esse cuidado o tempo inteiro com ela, para poder ela não dar um novo surto, né? Uma nova crise. Então, todos estavam apreensivos no local, né? E aí, quando ela entrou na sala de audiência, ela novamente, o juiz foi muito cuidadoso em relação a isso. Ele percebeu também. Aí ela realmente estava assim, nervosa. Aí ela só fez a entrevista normal, né, com ela e pediu que ela fosse retirada da sala. Essas informações que foram possíveis passar e que aqui, no caso, a senhora pode compartilhar conosco, de informações, de como tudo isso aconteceu, a versão dela, o que é que ela passa. Porque o que foi passado na imprensa é que ela, trabalhando, convivia com ele, ao chegar, o encontrou morto. Enfim, assim, e é isso que as pessoas não conseguem entender, porque qualquer coisa as pessoas acionam, tá? Pedem ajuda. Os vizinhos, chama a polícia, chama um SAMU, ela é da área de enfermagem, confirmou que ele estava morto, mas precisaria chamar até um SAMU. E por que essa iniciativa de simplesmente ter medo de que as pessoas poderiam achar que ela que tinha tirado a vida das pessoas? Isso não encaixa, não seria o comum de qualquer pessoa. Isso, nessa primeira abordagem com ela, eu questionei isso, né? Tentei questionar. E eu perguntei justamente isso. Por que ela não fez? Ela não sabia me dizer. Ela disse, não sei. Eu cheguei em casa e ele estava morto em cima da cama. Estava roxo. E eu fiquei com medo. E aí eu tentei me aprofundar mais. Sim, mas por que você não chamou um vizinho? Ligou para alguém? Ela disse, eu não sei dizer. E quando ela começava a falar isso, ela ficava nervosa. E aí eu tinha que recuar mais uma vez. Porque ela poderia perder confiança em mim naquele momento e parar de falar. Então, eu tive que ter muito cuidado em relação à minha abordagem com ela. Realmente é difícil, é muito delicado mesmo. Mas em momentos em que ela aí se acalmou, ela conseguiu relatar o que ela fez durante todo esse tempo? Ela só falou que ela vem dessa situação. Ela pensou em colocar ele numa mala. Só. Aí, se você comprou a mala, ela tinha uma mala. E aí eu coloquei o corpo dentro. Eu perguntei se ela nunca pensou em se desfazer dessa mala. Ela disse que não, que nunca pensou, nunca passou na cabeça dela. E ela parou de falar nesse momento. Não falou mais nada. Disse assim, como para manter a conservação, né, do corpo, Magna, exalar o cheiro. Pois não, Narciso? Uma outra curiosidade. Durante esse tempo, durante esses anos, ela fez uso de recursos financeiros da vítima, como é o nome dele? Me falhou a memória agora. Adão Celestino. Celso Adão Celestino. Celso Portela. Celso Portela, pronto. Ela fez uso de cartão, de recursos dele durante esse tempo, durante esses anos? Então, eu perguntei, eu cheguei a tentar perguntar isso para ela, né? Ela disse que não, ela disse que eu não tinha dinheiro de nada dele, palavras dela, né? Eu não tinha dinheiro nenhum dele, eu não recebia nada, eu não tinha nada, eu trabalhava. Ela só falava isso a todo momento. Então ela não, para a senhora especificamente nesse primeiro momento, ela não relatou ter feito isso? Não, ela disse que não recebia nada, que não tinha cartão dele, que não recebia absolutamente nada. Nenhum contato da família ao longo desses anos também ela recebeu? Não, também. Nenhum contato. Perfeito. E tem um detalhe, né, Narciso, e eu conversava aqui com a doutora Catiúcia antes, porque essa informação de que o Celso Portela do Rio Grande do Sul, né, radialista, jornalista, advogado, e são as matérias que trazem, né, do Sul, de outros veículos de comunicação. Oficialmente, isso ainda podemos dizer que é realmente confiável, doutora? Você conseguiu alguma informação? Ela chegou a dizer o nome dele, ou na audiência, para relatar e identificar, porque até então o corpo em avançada decomposição, sem conseguir se identificar. Não, para mim ela não falou o nome de ninguém.
Ela não falou o nome da pessoa, ela só fala ele. E até eu fui questionada, né, em relação se eu sabia da vítima. Eu não tenho como dar essa informação precisa. Eu prefiro aguardar o laudo da perícia, o exame do IML, né, o teste de DNA, para saber se realmente se trata dele. Porque como ela está nesse estado psíquico fora da realidade, a gente não pode levar em consideração muita coisa. Então, posso ser que ela me falasse um nome e não fosse a mesma pessoa, então eu preferi também aguardar em relação a isso. Ô Magna, o Wagner Bob diz aqui, olha, minha irmã trabalhou com ela e disse que ela tinha depressão e não tinha ninguém. É isso mesmo, tudo, Catícia? Não, eu não sei informar a respeito da vida dela, muita coisa, né? O que eu sei é o que está sendo me passado agora, e desde essa relação aí que ela tem de 7 anos para cá, de tudo que aconteceu, porque antes eu não tinha... Assim, eu não tinha muito interesse de saber da vida dela, né? Então eu perguntei de 7 anos para cá. Ela disse a mim que tem depressão, que causou tudo isso após esse acontecimento. E ela entrou numa depressão profunda. Mas a família me relatou que ela só tinha um problema um problema social, de se relacionar com as pessoas, porque ela foi abandonada enquanto criança pela mãe, né, pela genitora. Então, a mãe, quando ela nasceu, entregou a avó paterna, e ela foi criada por essa avó paterna. Então, ela cresceu achando que ela era uma pessoa rejeitada, apesar da avó ter dado todo o amor, todo o carinho, mas ela tinha isso com ela na cabeça. É tanto que no primeiro momento que eu tive com ela achava que ela ia ser rejeitada, ela achava que ninguém ia querer ajudar ela. E eu deixei bem claro isso, né? Até quando eu estive no hospital de custódia para conversar com ela, eu falei isso para ela, disse, não se preocupe, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu não vou te abandonar. Porque a todo momento ela olha para a gente assustada como se a gente fosse abandonar ela. Então, eu estou tendo que passar também essa segurança em conversar, até para ajudar os profissionais, né? Porque ela precisa dessa segurança para ela poder também ficar num estado normal, pode-se dizer, para que ela possa conversar com a gente e dizer com maiores detalhes, para ela também se ajudar. Ou seja, está tendo que criar uma relação com ela para poder desenvolver todo o processo da defesa também. Exatamente. Perfeito, Magna. E a criança? Nessa história tem uma criança de 4 anos de idade, então não é filho da vítima, né? Foi pós. Como é que está a situação dessa criança? Porque nós vimos a situação daquele apartamento, né? Enfim, uma condição completamente insalubre de criação de alguém, de existência, né, de alguém. Então, como ela falou, né, a criança nasceu naquele ambiente, né? A criança nasceu, foi criada, cresceu ali naquele ambiente. Para a criança é um local normal. Mas ela fala e as pessoas da família, os vizinhos, dizem a mesma coisa. Como mãe, ela era uma mãe exemplar. Ela cuidava muito bem da sua filha. E a menina está sentindo muita falta dela. A menina os familiares estão tendo que ter um cuidado muito grande com ela, porque ela fica sem querer falar, ela está sem querer conversar, ela está sentindo falta da mãe, ela vê as coisas da mãe, ela quer abrir a mala, ela quer ver as coisas que estão dentro, ela quer olhar, sentir as coisas da mãe. E a família está tendo cuidado, tem que esconder algumas coisas, para poder a criança não ver, porque ela também está sentindo. Ela era grudada na mãe praticamente 24 horas. E, de repente, ela parou de ver. Ela não frequentava escola? Pois não. Deixa eu colocar o Vitor não. Não, Magna, só você pode fazer mesmo, não tem problema não. É só saber sobre a vida escolar dela. Escolar da criança. Ela falou que a menina frequentava a creche normalmente. A menina ia todos os dias. Na última semana, ela disse que ficou com medo, porque ela tinha recebido já, né, uma ordem de despejo, e ela ficou com medo de levarem todas as coisas dela, de invadirem a casa, e ela fica na rua com a criança, e aí passou a não levar a menina, e ficaram as duas em casa. Perfeito. Realmente é uma situação e é um caso que ainda vai ter muitos desdobramentos. Mais algum questionamento, Narciso? Não, Magna Santana. Pronto.
Pronto. Doutora Catiúcia tem também a agenda já como advogada, enfim. Quais serão agora os próximos passos diante agora que vão ser ou que estão sendo adotados? Então, por enquanto, a gente está tendo esse cuidado de cuidar primeiramente da saúde dela. Até que saia o laudo final psiquiátrico dela, como eu conversei com o diretor do Hospital de Custódia, e ele não me deu prazo, ele disse, olha, doutora, infelizmente eu não tenho como dar um prazo, né, final para o tratamento dela. Mas, assim que for feito esse relatório pelos profissionais, vai ser anexado, vai ser colacionado ao processo. E lá o juiz vai dizer se vai precisar de mais alguma diligência ou não. A depender desse laudo final é que a gente vai tomar os posicionamentos para a defesa. Então, eu tenho que aguardar realmente esse relatório, assim como eu tenho que aguardar o relatório da criminalística, porque até então nós não sabemos de nada, né? Nem quem é a vítima, ao certo, a gente não sabe, tem que aguardar. E também a gente não sabe o que é que ela tem, se ela tem algum transtorno, se ela tem algum problema psíquico. Só o último até que chegou aqui de mensagem, eu tinha esquecido, que a pessoa, só para finalizar mesmo, doutora, nesse caso, quando ela disse que isso aconteceu, encontrou ele morto e colocou numa mala, né? E ela, claro, tem possivelmente recursos e artifícios para talvez evitar. E colocar mesmo dentro de uma geladeira, mas colocar um corpo numa mala, né? E a gente tem casos, um emblemático da Elise Samúdio, né? Não, Elise Matsunaga, perdão, confundo com a outra, que matou o marido, esse caso do empresário da IOC. Nesse caso, assim, ela não fez nenhum tipo de relato, porque para manter numa mala, isso é uma mala grande, né? Mesmo sendo um corpo de pequeno porte, enfim. Algum detalhe nesse sentido a senhora teve acesso? Também não, ela não falou nada comigo ainda. É justamente isso que eu estou querendo saber, todos esses detalhes, porque eu vou precisar para poder fazer a defesa dela. E no momento ainda não tenho nada, eu não tenho maiores detalhes, ela não consegue conversar. Até lá no Hospital de Custódia, eles disseram que em algum momento, quando ela estiver mais calma, eles acreditam que eu vá conseguir tirar mais alguma coisa dela, né, em conversa. Mas por enquanto eles acreditam que não, por causa das medicações, por causa do estado emocional dela. Então, por enquanto, não consigo ter essas informações ainda. Por enquanto, sim. Muito obrigada. Vamos continuar acompanhando, o espaço vai estar sempre aberto. Agradeço a gentileza de conversar conosco e dessa transparência em passar essas informações com caso realmente de repercussão nacional. Com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. E no momento oportuno, claro, com certeza todos vão ficar sabendo e quando precisarem de maiores esclarecimentos, eu estarei aqui à disposição. Muito obrigada. Ok, Narciso, vamos continuar acompanhando de perto realmente este caso. É com você. Obrigado, Magna Santana. Obrigado também a doutora Catiúcia aí pelas informações e pela participação aqui no Jornal da FAM.